O vestido era azul como o céu antes da tempestade. 3 semanas dedicou a Lúcia a cozê-lo. 3 semanas de noites curtas, agulha e linha fina, dedos doridos pela pressa e pelo cuidado, em igual medida. Não tinha dinheiro para seda ou veludo, por isso usou o que tinha. Linho tingido, com raízes de urze, bordado à mão na bainha com pequenas flores silvestres. Não era um vestido de nobre, mas era honesto, e Lúcia tinha cozido cada esperança que guardava em cada ponto desse tecido. A reunião dos clãs acontecia uma vez por ano, na grande sala do castelo, quando as alcateias se juntavam sob o teto do Alto Conselho para renovar alianças, celebrar nascimentos e, por vezes, formalizar laços. Era a noite em que os pares reconhecidos eram apresentados a todas as testemunhas. Era a noite em que as promessas feitas em segredo recebiam uma audiência, e o Rui tinha-lhe prometido, não com palavras elaboradas ou um anel, mas como os homens fracos prometem, em voz baixa, na escuridão, quando ninguém via. Eu apresento-te esta noite, Lúcia, diante da minha alcateia, diante de todos. Ela acreditou nele porque queria acreditar. Porque quando se é uma ômega sem clã, sem família, sem um nome que vale alguma coisa naquele mundo, agarramo-nos às promessas como um afogado se agarra a um destroço. Entrou na sala no seu vestido azul, com os cabelos castanhos presos com uma fita que pertencera à sua mãe. Era tudo o que lhe restava da mulher que morrera quando ela tinha 7 anos. A fita estava desbotada, da cor de amoras velhas, e Lúcia usava-a sempre que precisava de coragem. A sala estava cheia. Tochas nas paredes lançavam luz laranja sobre rostos familiares e desconhecidos. Estandartes de alcateia pendiam do alto teto em cores que Lúcia aprendera a reconhecer ao longo dos anos. O vermelho e prata do clã Vona, o preto e dourado do clã Ashford, o verde profundo do clã Morvani. Havia longas mesas pesadas com pão escuro, carne assada e jarras de vinho espumante. Havia crianças a serpentear entre as saias das mulheres. Havia velhos guerreiros com rostos marcados a trocar histórias em cantos escuros. E havia o Rui. Viu-o do outro lado da sala, perto da mesa principal, vestindo o manto azul e cinzento do clã Vona. Era um beta de patente média, nem poderoso nem insignificante, filho de um conselheiro da alcateia, que morrera com honra suficiente para deixar um nome respeitável. Não era o casamento que as mães nobres sonhavam para suas filhas. Mas para Lúcia, uma ômega sem clã, ele parecia uma porta aberta. Cruzou a sala na direção dele. Rui viu-a vir. Viu o exato momento nos olhos dele em que o reconhecimento se transformou em desconforto. Um lampejo, demasiado rápido para ser escondido, demasiado lento para ser ignorado. Mas Lúcia continuou a andar, porque aprendera muito cedo que parar a meio era pior do que chegar ao fim. Rui, disse o nome dele com calma. O vestido azul roçou o chão de pedra. Ele desviou o olhar por meio segundo antes de responder. Lúcia, não esperava que viesses tão cedo. Disseste que me apresentarias hoje à noite. Houve uma pausa. Ao lado de Rui, uma mulher virou o rosto para elas. Alta, de cabelos negros e pele pálida, vestia um vestido de veludo bordô com bordados dourados. A filha do conselheiro Het, do clã Vona. Lúcia reconheceu-a imediatamente e sentiu o chão afundar ligeiramente sob os seus pés, como terra molhada a ceder sob o peso. Lúcia, disse Rui, mais baixo agora. Precisamos de conversar. Sim, concordou ela. Precisamos. Mas ele já se estava a virar, já estava a pegar na mão da outra mulher. E quando falou novamente, foi alto o suficiente para os que estavam perto ouvirem. Anunciei hoje à noite o meu vínculo com a Serenia Het, do clã Vona, perante os presentes como testemunhas. O silêncio que se seguiu durou apenas um momento, mas para Lúcia esticou-se como um inverno inteiro. Algumas cabeças viraram-se, alguns olhos pousaram nela com aquela expressão que ela conhecia bem. Parte pena, parte alívio, por não serem eles. Alguém sussurrou algo que ela escolheu não ouvir. Uma mulher mais velha, no fundo, desviou o olhar rapidamente, como se presenciar aquilo fosse de alguma forma embaraçoso demais para suportar. Lúcia não chorou, não implorou, não levantou a voz. Simplesmente ficou parada por 3 respirações, deixando a dor encontrar o seu lugar dentro do peito,
como a água que procura o seu próprio nível. Depois, ajustou a fita no cabelo, um leve toque dos dedos, quase imperceptível, e virou as costas. Ia embora. Ia atravessar aquela sala com o vestido azul que ela própria costurara e desaparecer antes que os seus olhos ardessem a sério. Mas só chegara à coluna de pedra perto da saída lateral quando ouviu o som. Era demasiado baixo para a maioria notar no meio do murmúrio da sala. Mas Lúcia era uma ômega, e as ômegas ouvem o que os outros ignoram. Era um som que ela reconheceria em qualquer lugar, a qualquer hora da noite. Filhotes, mais de um, a chorar com aquela voz fina e quebrada, que significa fome, que dura demasiado tempo, ou frio além do que corpos pequenos podem suportar. Peru. O som vinha de baixo, das masmorras do castelo. Qualquer pessoa sensata teria continuado a andar. Qualquer ômega sem clã, sem proteção, recém-humilhada diante de metade das alcateias do reino, teria saído pelo portão, atravessado a floresta e voltado para a pequena cabana onde dormia sozinha. Essa teria sido a coisa razoável, a coisa segura, a coisa invisível. Lúcia desceu as escadas. O corredor sob a sala cheirava a pedra úmida e palha velha. As tochas eram escassas aqui, a maioria extintas, e teve de deixar os olhos ajustarem-se à penumbra antes de continuar. O choro dos filhotes ficava mais claro à medida que avançava, um som que puxava algo primitivo dentro dela, algo sem nome que movia os seus pés antes que a sua mente desse a ordem. Encontrou-os no terceiro corredor à esquerda. 3 filhotes, nenhum com mais do que algumas semanas de vida. 2 machos e uma fêmea, presos dentro de uma cela de pedra trancada, com correntes pesadas, que não tinham sido feitas para conter adultos. Tinham sido feitas para impedir que alguém entrasse. As correntes estavam do lado de fora. O propósito não era impedir os filhotes de escapar. Era impedir que alguém chegasse a eles. Alguém os colocara ali para morrer. Lúcia ficou diante da cela por um momento que pareceu muito longo. Os filhotes olharam-na com olhos grandes e opacos, esvaziados pela fome. A fêmea deitava-se de lado e mal levantava a cabeça. Um dos machos tinha o focinho pressionado entre as barras, a tremer. O outro parara de chorar e simplesmente olhou-a como se já não tivesse força nem para pedir ajuda. "Está tudo bem", disse numa voz baixa. Não para eles, para si mesma. "Está tudo bem." Examinou as correntes, demasiado pesadas para quebrar com as mãos nuas. Mas havia um anel de ferro fixado à parede que segurava a corrente principal, e o anel estava enferrujado. Lúcia começou a trabalhar nele com os dedos, usando o peso do corpo, as unhas, a força que construíra nos braços ao longo de anos a carregar lenha e baldes de água. A ferrugem cedeu em flocos, libertando o pó laranja que manchou o linho azul do seu vestido. Não olhou para o vestido. O anel soltou-se da parede com um estalo seco, e as correntes caíram com um som metálico que ecoou pelo corredor. Lúcia abriu a cela. Os filhotes não correram. Eram demasiado fracos para isso. A fêmea mal conseguiu levantar a cabeça quando Lúcia se ajoelhou ao seu lado. Lúcia removeu a leve capa que usava nos ombros, a única camada extra que trouxera contra o frio da noite, e enrolou-a à volta da filhote. Depois recolheu os outros 2 contra o peito, um de cada lado, e ficou assim por um momento, deixando o calor do seu próprio corpo passar para aqueles pequenos corpos frios. "Quem vos fez isto?", sussurrou. Nenhuma resposta, apenas o tremor lento a começar a aliviar. Foi então que ouviu passos no corredor. Passos pesados, mais de um par, vindo na sua direção com a cadência de pessoas que não sentem urgência porque sabem que têm autoridade para estar onde quiserem. Lúcia levantou os olhos. 3 homens pararam na entrada do corredor. O primeiro era de ombros largos, com cabelo ruivo amarrado para trás, o estandarte do clã Ashford bordado no manto. O segundo era mais alto, a postura ligeiramente inclinada para a frente como alguém habituado a ler um ambiente antes de entrar, com um meio sorriso que não chegava a ser alegria, mas não era hostil. O terceiro não tinha sorriso nenhum. Era o mais silencioso dos 3. Ficava ligeiramente atrás dos outros 2, o que deveria torná-lo a figura menos significativa na cena. Mas havia algo na forma como ocupava o espaço, como se o próprio corredor reconhecesse a sua presença
antes que os olhos pudessem confirmá-lo, que revertia essa lógica inteiramente. Cabelo escuro, olhos que captavam a luz das tochas e não devolviam nada além de atenção pura, uma cicatriz fina a cortar a sobrancelha esquerda. Ellie não falava, apenas a olhava, e Lúcia, ajoelhada no chão de pedra com 3 filhotes colados a si e o vestido manchado de ferrugem, olhou de volta. Esta é propriedade do Alto Conselho, disse o homem ruivo com a voz de quem está habituado a ser obedecido. Quererá explicar o que está a fazer aqui, Ômega? Lúcia olhou para os filhotes, depois olhou para ele. Estou a fazer o que aparentemente mais ninguém neste castelo achou que devia fazer, respondeu, mantendo a voz o mais firme que conseguiu. Estou a impedir 3 filhotes de morrerem acorrentados numa masmorra. O silêncio que se seguiu foi diferente do silêncio da sala lá em cima. Este tinha peso. O homem de olhos escuros, no fundo do corredor, não se movera, mas algo na sua expressão mudara de uma forma tão subtil que Lúcia não saberia nomear o que. Apenas o sentiu, como se o ar entre eles tivesse mudado. Ele baixou o olhar para os filhotes, depois voltou-o para ela, e por uma razão que não conseguia explicar, aquele olhar não a fez sentir pequena. Ninguém se moveu por um longo momento. O homem ruivo, o que falara, manteve os olhos em Lúcia, com a expressão particular de quem decide se uma situação requer força ou apenas firmeza. O mais alto, com um meio sorriso, mudara ligeiramente o peso, não em ameaça, mas da forma como uma pessoa o faz quando algo genuinamente inesperado lhe chama a atenção. E o homem de olhos escuros, no fundo, não se movera de todo. Continuava a observá-la com aquela qualidade de quietude que parecia menos paciência e mais certeza absoluta. Foi o de sorriso que quebrou o silêncio. Ela tirou o anel da parede, disse ele, lançando um olhar ao ferro solto e às correntes caídas aos pés de Lúcia, o seu tom carregando algo que poderia ser admiração se não estivesse tão cuidadosamente envolto em divertimento. Com as mãos nuas, ao que parece. Reparei, disse o homem de olhos escuros. A sua voz era baixa, não alta o suficiente para preencher uma sala, não o tipo de voz construída para comandos gritados através de campos de batalha. Era o tipo de voz que não precisava de volume, porque tudo ao redor ficava quieto por si só. 2 palavras, foi tudo. Mas Lúcia sentiu-as a pousar algures atrás do seu externo com uma precisão que a inquietou. O homem ruivo deu um passo em frente. Sabes o que tocaste, Ômega? Estes filhotes foram colocados aqui por ordem do Lord Khan do clã Varin. São os descendentes de um lobo renegado que atacou membros desta corte há 3 luas. O Alto Conselho decidiu que a linha de sangue fosse terminada. Lúcia olhou para ele firmemente. São filhotes, disse. Eles não estavam lá quando o que quer que o pai deles fez foi feito. Não podem ser culpados por uma escolha que nunca fizeram. Isso não te cabe a ti decidir. Aparentemente, também não cabia a mais ninguém aqui decidir, respondeu, e ouviu o tom cortante na sua própria voz, mas não o retirou. Porque a decisão que foi tomada foi deixar 3 recém-nascidos a morrer à fome na escuridão, acorrentados, para que ninguém os ouvisse. O corredor ficou em silêncio, exceto pelo som fraco de um dos filhotes machos a mexer-se contra o seu peito. O mais pequeno encostara o focinho ao tecido do seu vestido e ficara imóvel. Sentia o seu batimento cardíaco, rápido e fraco, contra a palma da mão. O homem ruivo abriu a boca. Chega, Rodon! A voz veio de trás. O homem de olhos escuros falara novamente, e desta vez fora um tom mais baixo do que antes, o que de alguma forma o tornava mais audível. Harden fechou a boca. Não relutantemente, simplesmente imediatamente, como um homem o faz quando a autoridade por trás das palavras não está a ser encenada, mas simplesmente existe. O homem de olhos escuros caminhou para a frente. Movia-se como Lúcia imaginava que a água se movia através da pedra, sem forçar nada, sem se apressar, mas inevitavelmente. Parou a poucos metros dela e olhou para os filhotes, depois para as manchas de ferrugem no seu vestido, depois para o seu rosto. De perto, a cicatriz acima da sua sobrancelha esquerda era mais visível. Uma linha limpa que sugeria uma lâmina em vez de uma briga. Os seus olhos eram cinza escuro, percebeu agora, não pretos. A luz das tochas estava a enganá-la.
Qual é o teu nome? Disse ele. Não era bem uma pergunta. Lúcia manteve o seu olhar. De nenhum clã. Algo passou pela sua expressão. Não Pena. Ela teria reconhecido Pena. Era outra coisa. Algo mais próximo de reconhecimento. O que fazia ainda menos sentido, dado que nunca se tinham encontrado. Quem te trouxe a esta reunião? Ninguém. Vim sozinha. O de sorriso, ligeiramente atrás do seu companheiro, ergueu uma sobrancelha. Sozinha. Disse a palavra como se testasse o seu peso. Uma ômega sem dono entrou sozinha na reunião dos clãs. Desceu às masmorras do castelo, arrancou um anel de ferro de uma parede de pedra e agora está sentada no chão a segurar 3 filhotes condenados. Ele fez uma pausa. Quero ter a certeza de que estou a entender a noite corretamente. É isso, disse Lúcia. Ele riu-se. Foi um som curto, genuíno o suficiente para ser desarmante. O homem de olhos escuros não riu. Ajoelhou-se, o que a surpreendeu, baixando-se ao seu nível, com uma facilidade fluida que sugeria um corpo muito confortável com a sua própria força, e olhou para os filhotes mais de perto. A fêmea mexeu-se com a sua proximidade, levantando a cabeça com esforço. Ele estendeu uma mão, lenta e com a palma aberta, e esperou. A fêmea farejou os seus dedos, depois, após um momento, pressionou o nariz contra eles. Estão desnutridos, disse ele calmamente. Mas sobreviverão se forem aquecidos e alimentados esta noite. Eu sei, disse Lúcia. É por isso que vim cá abaixo. Ele olhou para ela novamente. Tão perto, a atenção nos seus olhos era quase desconfortável. Não porque fosse desagradável, mas porque era completa. Ela não estava a olhar para o seu vestido, nem para a falta de um sigilo de clã, nem para a ferrugem nas suas mãos. Estava a olhá-la de uma forma que se sentia desconfortavelmente como ser lida. Estavas lá em cima, disse ele. Na sala. Também não era uma pergunta. Lúcia sentiu um apertar silencioso no peito. Então ele vira ou alguém lhe contara. De qualquer forma, a humilhação que ela cuidadosamente guardara atrás das costelas para poder funcionar estava agora aparentemente visível para este estranho num corredor de masmorras, o que não era como ela pretendia que a sua noite continuasse. Brevemente, disse ela. Tempo o suficiente, respondeu ele, e depois não disse mais nada sobre isso, o que foi, de alguma forma, tanto um alívio quanto mais inquietante do que se tivesse insistido. Ele levantou-se. O movimento foi descontraído. Tragam-nos, disse ele. Lúcia piscou os olhos. Peço desculpa? Os filhotes. Ele virou-se para o corredor. Tragam-nos. Há uma câmara de curandeira na ala leste. Precisam de calor, caldo e exame. Antes de mais nada. A ordem do Lord Khan. Rodon começou. A ordem do Lord Khan, disse o homem de olhos escuros sem se virar, não tem precedência sobre mim. Outro silêncio, diferente de todos os anteriores. Este era o tipo que se segue a uma declaração tão claramente verdadeira que argumentar contra ela seria simplesmente embaraçoso. Lúcia olhou para Harden. Harden olhou para o chão. Ela olhou para o de sorriso. Quem é ele? Perguntou, baixo o suficiente para que pudesse não ser ouvido. Ouviu-se. O nome dele, disse o de sorriso, com o tom paciente de quem explica algo que deveria ser óbvio. É Leander, alto alfa do Reino do Norte, rei de 5 pactos unidos e soberano desta reunião. Ele fez uma pausa, entre outras coisas. Lúcia olhou para o corredor onde Leander já começara a andar, o seu manto escuro a mover-se atrás dele, como se a explicação que acabara de receber não exigisse qualquer reação da sua parte. Olhou para os filhotes. O mais pequeno deles olhou para cima para ela. Levantou-se. A câmara de curandeira na ala leste era quente e cheirava a ervas secas, cera de abelha e algo levemente adocicado que Lúcia não conseguia nomear. Brasas de ferro ardiam nos cantos. Havia prateleiras de potes de barro e raízes em feixes, cobertores de lã dobrados em pilhas, uma longa mesa de madeira escovada pálida pelo uso. A curandeira era uma mulher pequena, com cabelos prateados e olhos aguçados, chamada Moret, que olhou para Lúcia e para os filhotes e não fez perguntas desnecessárias. Simplesmente pôs água a aquecer sobre a brasa e começou a preparar um caldo fino
com um foco que Lúcia reconheceu e respeitou. O foco de alguém para quem o trabalho em si era a única coisa que importava. Lúcia acomodou os filhotes numa manta dobrada, perto do calor. A fêmea já mostrava sinais de melhoria, os olhos mais claros, os movimentos menos laboriosos. Os dois machos pararam de tremer. O mais pequeno, o que se encostara ao seu peito por mais tempo, observava tudo na sala com olhos enormes e exaustos, que ainda não tinham decidido se a segurança era real. Leander Ficarra estava perto da porta com os braços cruzados, não numa pose de dominância, mas simplesmente como um homem habituado a ver as coisas a desenrolarem-se e preferia fazê-lo de uma posição onde pudesse ver toda a sala. O de Sorriso, cujo nome Lúcia aprendera entretanto a ser Eden, sentara-se num banquinho baixo perto da janela, com a satisfação de quem decidira que a noite se tornara consideravelmente mais interessante do que o esperado. Herden estava de pé na entrada com a expressão de um homem que tinha outro lugar para estar, mas que não fora dispensado. Maret entregou a Lúcia um pequeno pano embebido em caldo quente. Oferece a fêmea primeiro. É a mais fraca. Lúcia fê-lo. A filhote lambeu o pano com movimentos urgentes e desajeitados. E Lúcia sentiu algo libertar-se no seu peito. Uma tensão que viera a segurar desde o momento em que ouvira o choro na masmorra. Exalou lentamente. Já fizeste isto antes, observou Maret, observando as suas mãos. Ajudei a criar 2 ninhadas na aldeia onde cresci, disse Lúcia. Os cães do mestre de Alcateia ganham todos os anos. Ninguém mais queria cuidar dos filhotes mais fracos, e tu fizeste. Alguém tinha de o fazer. Sentiu olhares sobre si e não levantou a cabeça. Sabia sem verificar que pertenciam a Leander. Depois de um tempo, quando todos os 3 filhotes tomaram caldo e adormeceram uns contra os outros, num monte de respiração lenta e uniforme, Maret declarou-os estáveis e saiu para recolher mais suprimentos. Eden começara a dizer algo em voz baixa a Roden, perto da porta. Lúcia sentou-se nos calcanhares e olhou para os filhotes por um momento, permitindo-se finalmente o peso total do que a noite tinha sido. O vestido azul estava arruinado. A bainha estava cinzenta de pó de masmorra. O linho manchado nos joelhos pelo chão de pedra. As marcas de ferrugem ao longo do corpete, para além de qualquer remédio que tivesse em casa. 3 semanas de trabalho. Apertou os lábios e não disse nada. O vestido pode ser substituído. Lúcia levantou o olhar. Leander estava mais perto do que ela percebera. Não invadindo o espaço, mas perto o suficiente para que ela pudesse ver claramente o cinza dos seus olhos à luz da brasa e a forma como a sua expressão, embora ainda composta, tinha algo agora que não estivera lá no corredor. Algo menos como avaliação e mais como decisão. Não tinhas de ficar, disse ela, porque parecia a única coisa honesta a dizer. Não, concordou ele. Não tinha. Ele olhou para os filhotes a dormir. Depois voltou a olhar para ela. Haverá consequências pelo que fizeste esta noite, disse ele. O Lord Khan não aceitará isto silenciosamente. A sua ordem foi sancionada por 2 membros do Alto Conselho. Descontrastaste diretamente uma decisão deste tribunal. Lúcia encontrou o seu olhar. Eu sei. E, no entanto, confirmou ela. Ele ficou quieto por um momento. Não tens clã para te apoiar, disse ele. Nenhum nome que tenha peso naquela sala. Nenhum aliado nesta reunião. Ellie fez uma pausa. O que exatamente estavas a planear fazer quando Khan exigisse responsabilização? Lúcia olhou para o filhote mais pequeno que encostara o nariz ao queixo da fêmea enquanto dormia. Não pensei tão longe, admitiu. Ouvi-os a chorar. Todo o resto veio depois. Leander estudou-a por um longo momento. Depois disse muito baixinho. Geralmente acontece assim com pessoas que valem a pena conhecer. Lúcia não soube o que dizer a isso, por isso não disse nada. E o silêncio que se seguiu foi, pela primeira vez em toda a noite, um que não magoava. A manhã chegou através da janela estreita da câmara de curandeira, numa fina linha de ouro pálido. Lúcia não tinha a intenção de dormir. Simplesmente sentara-se com as costas contra a parede e os joelhos recolhidos enquanto os filhotes respiravam uniformemente na sua manta dobrada. E em algum momento, o calor das brasas e o cansaço da noite decidiram por ela. Acordou com dor no pescoço, o vestido azul vincado para além de qualquer reparação,
e a consciência imediata de que ainda estava dentro do castelo, o que significava que tudo o que acontecera na noite anterior fora, de facto, real, e não um sonho elaborado construído por uma mente esgotada pela humilhação. Sentou-se cuidadosamente, tentando não perturbar os filhotes. Estavam acordados, os três. A fêmea estava sentada e observava Lúcia com olhos que tinham passado de opacos a aguçados durante a noite. A particular agudeza de uma criatura jovem que decidiu, a um nível instintivo, que uma pessoa específica é segura. Os dois machos lutavam entre si com a energia desajeitada e determinada de filhotes que tinham recentemente lembrado que estavam vivos e acharam a descoberta digna de celebração. Lúcia quase sorriu. Tomaram caldo novamente ao amanhecer. Virou-se. Maret estava a trabalhar, moendo algo num almofariz de pedra com o foco rítmico de quem acordara há horas. A fêmea, especialmente. Tem uma vontade forte essa. Tentava pôr-se de pé sozinha antes que o sol estivesse totalmente erguido. Bom, disse Lúcia, depois de uma pausa. Alguém veio? Maret não levantou o olhar do seu trabalho. O Lord Khan enviou um homem ao primeiro raio de sol. Foi-lhe negada a entrada. Negada por quem? Pela guarda postada do lado de fora desta câmara. Maret largou o seu pilão. Ele usa o sigilo do rei. Lúcia ficou quieta por um momento, absorvendo aquilo. Leander postara uma guarda. Ele postara. Maret olhou-a de lado com a expressão de quem viu muitas coisas numa vida longa e acha a maioria delas não surpreendentes. Em 30 anos a servir curandeiras neste castelo, vi o Alto Alfa postar uma guarda pessoal do lado de fora desta câmara exatamente uma vez antes. Foi quando o filho mais novo do antigo rei foi trazido após uma tentativa de envenenamento. Pegou novamente no seu almofariz. Pensei que gostaria de saber isso. Lúcia pensou nisso. Depois levantou-se, alisou o que pôde do seu vestido arruinado e disse à filhote fêmea para ficar com um gesto que a filhote olhou com ceticismo aberto antes de se sentar. De qualquer forma, ela mal chegara à porta quando ela se abriu do lado de fora. Não era Leander. Era Eden, o de sorriso, carregando um feixe dobrado de panos debaixo de um braço e uma pequena bandeja coberta na outra mão, com a expressão de um homem que achava as manhãs ligeiramente ofensivas, mas que as estava a gerir com graça. "Estás acordada?", disse ele, entrando e pousando a bandeja na ponta da mesa de Maret. "Bom, disseram-me para te trazer isto." Estendeu o feixe dobrado. Lúcia pegou nele. Desdobrou-se num vestido. Lã simples, verde escuro, bem feito, sem bordados, mas com costura limpa, e um corte que sugeria que fora feito para alguém da sua altura. Não um vestido de nobre, mas também não de serva. Algo entre os dois, prático e digno. "De quem?", disse ela. "Dos depósitos do rei. Há vestimentas guardadas para convidados que chegam sem provisões adequadas para uma estadia prolongada." Eden levantou a tampa da bandeja para revelar pão, queijo mole, fruta seca e um pequeno pote de barro com algo quente. Ele também achou que poderias estar com fome, considerando que passaste a noite a arrancar ferro de paredes, em vez de comer no banquete. Lúcia olhou para o vestido, depois para a comida, depois para Eden. "Por quê?", disse ela. Eden inclinou ligeiramente a cabeça, como se a pergunta exigisse mais precisão antes que ele pudesse responder. "O vestido, ou a comida, ou por quê em geral? Qualquer um deles. Tudo." Pousou o vestido nas costas de uma cadeira. "Sou uma ômega sem dono que violou uma decisão do conselho. O Lord Khan exigirá que responda por isso. A coisa sensata para um rei fazer é deixar que esse processo avance sem se envolver em algo tão pequeno." Eden ficou quieto por um momento. Depois disse: "Leander não acha que é pequeno. Ele não me conhece." "Não", concordou Eden. "Mas ele viu o que aconteceu. E o que ele viu naquele corredor na noite passada foi uma ômega sem proteção e sem vantagem que escolheu agir quando todos com estatuto e posição escolheram não o fazer." Pegou num pedaço de fruta seca da bandeja e examinou-o com aparente interesse. "Isso não é uma coisa pequena. Na verdade, é uma coisa bastante rara, e Leander tem uma sensibilidade particular para coisas raras." Lúcia sentou-se, não porque as suas pernas cederam, mas porque a conversa, de repente, exigia uma base mais firme do que o que estar de pé proporcionava.
O que acontece agora? Perguntou. Agora, disse Eden, pousando a fruta. Há uma audiência formal perante o Alto Conselho esta tarde. O Lord Khan apresentou oficialmente uma queixa, nomeando-te como a indivídua que desafiou a decisão do Conselho sobre a linhagem renegada. És obrigada a comparecer e a dar conta das tuas ações. Não tenho conselheiro, nenhum clã para falar por mim. Isso está a ser resolvido. Por quem? Eden sorriu. Era o mesmo sorriso do corredor na noite anterior. Aquele que equilibrava divertimento e informação em proporções cuidadosas. Acho que vais achar isso mais claro esta tarde. Deixou-a com a comida e o vestido verde, e 3 filhotes que agora investigavam as pernas do mobiliário, com a curiosidade singular de criaturas recém-regressadas ao negócio de estarem vivas. A grande sala tinha sido reorganizada. As mesas de banquete tinham desaparecido. No seu lugar, estava a configuração formal do Alto Conselho, uma longa plataforma elevada na extremidade oposta da sala, onde 7 assentos estavam dispostos em linha, e à sua frente, um piso aberto de pedra nua, onde a pessoa a ser ouvida ficaria. Os bancos ao longo das paredes estavam cheios de membros dos clãs reunidos, alguns dos quais Lúcia reconheceu da noite anterior e nenhum dos quais conhecia pelo nome. Entrou vestindo o vestido verde, com a fita da sua mãe ainda no cabelo. Considerara deixar a fita para trás. Parecia demasiado pessoal para uma audiência formal, uma coisa demasiado pequena e privada para trazer para uma sala cheia de olhos e julgamentos. Mas, no final, conservou-a porque era o único pedaço de coragem que possuía e que não lhe custava nada carregar. O Lord Khan já estava lá. Era um homem corpulento, nos seus anos mais avançados, com uma barba grisalha bem cortada e a postura particular de quem não fora contrariado com frequência suficiente para que isso se tornasse desconfortável. Usava a regalia completa do clã Varin, prata e vermelho, uma pesada corrente de oficial, anéis em 3 dedos. Olhou para Lúcia quando ela entrou com a expressão de um homem a rever algo que pretendia corrigir. 6 dos 7 assentos do conselho estavam ocupados. O 7º, o central e o mais alto, estava vazio. A queixa de Khan foi lida em voz alta por um jovem escriba. Desafio intencional de uma decisão do conselho, entrada não autorizada numa área segura, interferência na execução de uma ordem sancionada. A linguagem era formal e precisa, e fez o que Lúcia fizera parecer consideravelmente mais um ato político do que uma decisão tomada num corredor de masmorras enquanto segurava filhotes famintos. Quando o escriba terminou, a membro mais velha do conselho, uma mulher chamada Voz, de cabelos brancos e um olhar como luz de inverno, olhou para Lúcia. Pode falar sobre os factos apresentados. Lúcia deu um passo em frente. Os factos apresentados são exatos, disse. Entrei no corredor seguro, removi as correntes da cela, levei os filhotes para a câmara de curandeira. Fiz todas essas coisas. Reconhece a violação da decisão do conselho. Reconheço as ações, disse Lúcia, mantendo a voz nivelada. Não reconheço que a decisão fosse uma que eu fosse obrigada a honrar. Uma decisão que condena filhotes recém-nascidos pelas ações de um progenitor do qual não podem falar e por uma escolha que nunca fizeram, não é justiça. É conveniência vestida de autoridade. O murmúrio que percorreu os bancos não foi inteiramente hostil, mas o rosto de Khan adquirira a cor particular de um homem a contar o número de formas como pretendia responder. Esta ômega, começou ele. Tem um nome, disse uma voz da entrada da sala. Todos se viraram. Leander entrou com o passo descontraído que Lúcia já começava a reconhecer como simplesmente a forma como ele se movia por qualquer sala, como se a sala fosse sempre do tamanho certo para ele e nunca o contrário. Estava vestido formalmente agora, de preto com fechos de prata, o sigilo do Alto Alfa no peito. Atrás dele, Rodon e Eden seguiram a uma distância respeitosa. Ele não olhou para Lúcia primeiro. Olhou para a cadeira central vazia. Depois sentou-se nela. O banco do conselho estava agora completamente ocupado, e o peso da sala mudara completamente, tão simples e irrevogavelmente quanto a maré a virar. O nome dela é Lúcia, disse Leander, dirigindo-se à sala com o mesmo silêncio que fazia tudo ao redor ficar quieto. Será referida como tal. Ajeitou as mãos nos braços da cadeira
e olhou para Khan com uma expressão de calma completa. Pode continuar. Os anéis de Khan captaram a luz enquanto a sua mão se apertava brevemente. Depois continuou, porque não havia mais nada a fazer. Mas a sala era diferente agora. E Lúcia, de pé no chão de pedra num vestido verde emprestado, com a fita da sua mãe no cabelo, sentiu algo que não esperara sentir naquela sala. Algo que não sentira há muito tempo. Não se sentiu sozinha. O Lord Khan não era um homem habituado a perder terreno numa sala que preparara. Passara a manhã a organizar o seu argumento com a precisão de quem já fizera isto antes, que sabia em que membros do conselho se podia apoiar e quais apenas precisavam do enquadramento correto. Tinha a decisão, tinha precedente. Tinha o peso do clã Vona por trás dele, e 2 membros do conselho que coassinavam a ordem original, e, portanto, tinham as suas próprias razões para vê-la cumprida. O que não preparara foi Leander a sentar-se na cadeira central e a olhá-lo com a expressão paciente de um homem que já decidira onde a conversa terminaria e estava simplesmente a esperar que todos os outros lá chegassem. A ordem foi sancionada, disse Khan, virando-se ligeiramente para os membros do conselho ao lado do assento vazio, aqueles em que contara. 2 membros deste corpo assinaram-na. O lobo renegado em questão matou um var e feriu outros 3. A decisão sobre a linhagem existe precisamente para casos como este. A decisão sobre a linhagem, disse voz, da extremidade oposta da plataforma, com uma voz que carregava a secura particular de quem escrevera o documento citado. Aplica-se a lobos adultos que cometeram eles próprios atos de violência contra a alcateia. Nunca, na sua forma original, foi estendida a filhotes em idade de desmame. Essa extensão foi uma interpretação, não um mandato. A mandíbula de Khan apertou-se. A interpretação foi acordada por este conselho por 4 membros, numa sessão em que 3 estavam ausentes. Voss cruzou as mãos na mesa, incluindo o Alto Alfa, que não foi informado de que a sessão fora convocada. O silêncio que se seguiu teve uma textura muito específica. Lúcia estivera em salas difíceis o suficiente para reconhecer o silêncio de pessoas a recalcular. Leander ainda não levantara a voz. Sentou-se com a quietude que parecia ser simplesmente a sua condição natural e observou Khan como um homem observa o tempo a mover-se sobre um vale de uma posição elevada, não ameaçado por ele, apenas a observar a sua direção. Tenho uma pergunta, disse Leander. Todos olharam para ele. Os filhotes foram colocados naquele corredor há 4 dias, de acordo com a avaliação de Moret sobre a sua condição. Ele fez uma pausa. A reunião dos clãs começou há 2 dias, o que significa que a ordem foi executada antes de o conselho completo ser reunido, antes da minha chegada. Outra pausa. Gostaria de entender por que motivo uma decisão desta magnitude foi executada com tanta urgência. Khan ficou em silêncio por um momento demasiado longo. Eficiência, disse ele finalmente. Eficiência, repetiu Leander, com o mesmo tom que poderia usar para repetir uma palavra numa língua que não falava. Mais silêncio. Um dos 2 membros do conselho coassinantes desenvolvera um interesse súbito pela superfície da mesa à sua frente. O outro olhava para Khan com uma expressão que mudara silenciosamente de aliança para distância. Lúcia ficou no chão de pedra e observou-o desdobrar-se, e compreendeu gradualmente o que estava a testemunhar. Isto não era simplesmente uma audiência sobre 3 filhotes ou a desafio de uma ômega a uma decisão. Era algo que estivera a construir-se antes de ela alguma vez descer aquelas escadas, uma fratura no conselho que Khan tentara explorar na ausência de Leander, e que Leander agora, sem drama ou volume, estava metodicamente a fechar. Entrara no meio de algo muito maior do que ela. Não tinha medo. Não tinha a certeza do que sentia exatamente. Algo perto de clareza. A decisão, disse Leander, dirigindo-se ao conselho completo, é anulada. O estatuto original da linhagem permanece como está escrito, sem a interpretação estendida. Os filhotes atualmente sob os cuidados da curandeira Moret estão sob a proteção deste tribunal até que um arranjo permanente seja determinado. Ele olhou para Khan. Lord Khan, a queixa apresentada contra Lúcia de nenhum clã é arquivada. Ela não violou nenhuma lei que fosse legalmente feita. Uma breve pausa. Estamos concluídos neste assunto.
Khan levantou-se. Por um momento, o seu rosto deteve a energia comprimida de um homem a decidir se continuava a pressionar. Depois, com o movimento controlado de quem preserva a dignidade pela mais fina margem, inclinou a cabeça, recolheu o manto e caminhou em direção à saída lateral. Com a sua partida, a sala começou a exalar. Eden apareceu ao lado de Lúcia com a quietude eficiente de quem esperara exatamente por aquele momento. Bem, disse ele, há um volume destinado apenas a ela. Isso foi ou muito corajoso ou muito imprudente o que fizeste ontem à noite. Provavelmente ambos, disse Lúcia quase com certeza. Ele parecia satisfeito com isso. Vem, Ellie quer falar contigo. A sala para onde Eden a conduziu era menor do que ela esperava para um rei. Era um escritório de algum tipo, com prateleiras de documentos encadernados ao longo de uma parede, uma mesa de trabalho coberta de mapas e uma janela que dava para o pátio interior, onde o gelo da manhã ainda era visível nas pedras. Havia uma lareira com um fogo baixo e duas cadeiras dispostas perto dela. O tipo de cadeiras que tinham sido usadas tempo suficiente para carregar a gravidade específica de uma sala onde conversas reais aconteciam. Leander estava de pé junto à janela quando ela entrou. Virou-se quando a ouviu. No preto formal da audiência, ele parecera exatamente o que era. Um rei a gerir uma sala com a confiança de alguém que nunca tivera de argumentar pela sua autoridade, porque ela nunca fora seriamente questionada. Aqui, sem a audiência, sem a plataforma do conselho e os sigilos formais, ele parecia um homem cansado, de uma forma que nada tinha a ver com a hora. Foi a primeira vez que Lúcia viu aquele cansaço. Senta-te, disse ele, não desagradavelmente. Por favor. Ela sentou-se. Ele permaneceu de pé por um momento, olhando para o fogo. Depois sentou-se na outra cadeira. Os filhotes precisam de um lar permanente, disse ele. Marot pode cuidar deles durante o resto da reunião, mas ela não os pode manter para além disso. A câmara de curandeira não é um ninho. Eu sei, disse Lúcia. Queres tê-los? Ela olhou para ele. Peço desculpa? É uma pergunta direta. Ele encontrou o seu olhar sem qualquer pressão particular. Apenas a retidão que ela viera a entender ser simplesmente como ele falava. Ouviste-os quando mais ninguém o fez. Foste até eles quando mais ninguém o fez. Sentaste-te no chão de pedra num vestido que fizeste tu mesma e seguraste-os durante a noite. Ele fez uma pausa. Queres tê-los? Lúcia ficou quieta por um momento. Vivo numa cabana de um só cômodo, disse ela. Não tenho alcateia, nem clã, nem rendimento além do que ganho a fazer arranjos e a ajudar nas colheitas. Não tenho proteções para lhes oferecer. Qualquer um que quisesse desafiar o meu direito de os manter, poderia fazê-lo sem dificuldade. Essa é uma lista de obstáculos, disse Leander. Não é uma resposta à pergunta. Ela olhou para o fogo. Sim, disse. Quero-os. Então resolveremos os obstáculos. Ela olhou de volta para ele. Havia algo na sua expressão que ela ainda estava a aprender a ler, algo que se sentava sob a compostura, uma qualidade de atenção que se sentia diferente de interesse ou mesmo admiração. Sentia-se como reconhecimento, como se estivesse a olhar para algo que procurara, sem saber precisamente que forma tomaria quando o encontrasse. Deixou-a desconfortável de uma forma que não era inteiramente desagradável, o que era a sua própria espécie de desconforto. Não pode simplesmente dar filhotes a uma ômega sem dono e dizer que está resolvido, disse ela. Ainda há pessoas naquela sala que viram o que aconteceu ontem à noite. O Rui anunciou o seu vínculo com a Serenia Het. Metade da sala observou-me a virar-me e a ir embora. Não tenho estatuto aqui para me dar a custódia dos filhotes, sem abordar isso, torna-os vulneráveis também. Eu sei, disse ele. Então o que estás a propor? Ele ficou quieto por um momento. Não o silêncio de alguém à procura de palavras. O silêncio de alguém que já tem as palavras e está a decidir quão diretamente as usar. O clã Morvani tem um assentamento a 3 dias de cavalo deste castelo, disse ele. É uma comunidade de tamanho médio, bem estabelecida, com um mestre de alcateia, em quem confio. Tem estado sem um assistente de curandeiro dedicado a 2 estações. O trabalho adequar-se a alguém com a tua experiência com lobos jovens e a tua aparente vontade de agir quando os outros não o fazem. Ele fez uma pausa.
os filhotes seriam reconhecidos como pupilos do clã Morvani. Terrius Estatuto, proteção, um lar que não é uma única sala. Lúcia olhou para ele por um longo momento. Por quê? Disse ela novamente. A mesma pergunta da manhã, dirigida à mesma pessoa. Desta vez ele não a desviou. Porque o que fizeste ontem à noite importou, disse ele calmamente. E o mundo tem o mau hábito de deixar que coisas que importam não sejam recompensadas, ao mesmo tempo que recompensa coisas que não importam. Ele manteve o olhar dela. Estou numa posição de corrigir isso nesta ocasião. Por isso, estou a corrigi-lo. O fogo crepitou entre eles. Lúcia pensou no vestido azul, em 3 semanas de costura e uma noite de manchas de ferrugem. Na cara de Rui no momento antes de ele se virar e na forma como a sala observara andar em direção à saída com o desinteresse praticado de pessoas que já a tinham categorizado como sem importância. Pensou no filhote mais pequeno a encostar o nariz ao tecido do seu peito e a ficar imóvel. Há algo que não me estás a contar, disse ela. Algo moveu-se na sua expressão. Não culpa, algo mais como o reconhecimento de que ela estava certa. O lobo renegado, disse ele depois de um momento, não era simplesmente um renegado. Era um lobo de Morvani que fora exilado há 3 anos após uma disputa de sucessão que Khan orquestrara. A sua voz permaneceu nivelada, mas havia uma precisão nas palavras agora que lhe dizia que ele carregara isto por algum tempo. O ataque não foi violência aleatória. Foi um homem que perdera tudo, a lutar da única maneira que lhe restava. Os filhotes não são uma linhagem renegada. São herdeiros de Morvan, e Khan sabia disso quando assinou a ordem. A sala ficou muito silenciosa. Ele tentou esconder as provas, disse ela lentamente. Permanentemente, confirmou Leander. Ela entendeu então completamente. As correntes do lado de fora da cela, a urgência da execução antes que o conselho completo chegasse, o timing cuidadoso. Ela não salvara simplesmente 3 filhotes famintos. Ela, sem o saber, puxara um fio que Khan dedicara um esforço considerável a esconder, e o seu desvendamento ia mudar a estrutura de algo muito maior do que uma noite numa masmorra. Morvani precisa de saber, disse ela. O mestre de alcateia de Morvani já sabe. Enviei palavra esta manhã. Leander olhou-a firmemente. É por isso que a sua oferta de um lugar para ti e para os filhotes tem o peso que tem. Não irias como um caso de caridade. Irias como a mulher que trouxe de volta os herdeiros do seu clã vivos. Lúcia ponderou aquilo por um longo momento. Fora da janela, o gelo no pátio começara a derreter ao sol da manhã. Pedra por pedra, o cinzento a ceder ao cor mais escuro e verdadeiro por baixo. Precisarei de voltar à minha cabana primeiro, disse ela finalmente. Há coisas que não posso deixar para trás. Escolta levar-te-á, disse Leander, e trazer-te-á a Morvani depois. Ele olhou-a. Pensaste nisso consideravelmente? Penso em quase tudo consideravelmente, disse ele. E depois, tão brevemente que quase o perdeu. Aquilo que importa mais do que outras coisas, penso nisso mais de uma vez. Ela olhou para ele. Ele olhava novamente para o fogo. Lúcia levantou-se, alisou o vestido verde, apertou os lábios uma vez e depois deixou-o ir. Obrigada, disse ela. Por ontem à noite, por esta manhã, por tudo. Ele levantou o olhar para ela. Não me agradeças ainda, disse ele calmamente. Khan não aceita ser ultrapassado silenciosamente. Haverá mais disto antes que termine. Eu sei, disse ela. Moveu-se em direção à porta. Lúcia. Ela virou-se. Ele continuava sentado, uma mão pousada no braço da cadeira, observando-a com aquela qualidade de atenção para a qual ela ainda não tinha um nome adequado. A fita no teu cabelo, disse ele. Continua a usá-la. Ela também não sabia o que dizer a isso, por isso simplesmente assentiu e deixou-o com o fogo e os mapas e o silêncio particular de um homem que dissera exatamente o que queria dizer e nada mais. A estrada para o clã Morvani levou 3 dias. Lúcia viajou com 2 guardas de Leander e 3 filhotes numa cesta forrada de lã que Marot preparara com a ternura prática de quem compreendia que criaturas pequenas precisam de calor mais do que de qualquer outra coisa. A fêmea já reclamara o centro da cesta como seu território.
Os dois machos aceitaram isso com o pragmatismo resignado de irmãos mais novos em todo o lado. Lúcia observou a floresta mudar enquanto cavalgavam. Os carvalhos nus do vale deram lugar a um crescimento mais antigo, verde mais profundo, o tipo de árvores que estavam de pé, tempo suficiente para se lembrarem de coisas. O ar cheirava a resina de pinheiro e terra fria, e algo levemente adocicado que ela eventualmente identificou como o cheiro natural do território de Morvan, uma combinação particular de madeiras e água de rio que se agarrava à terra, como a identidade de uma alcateia se agarra a tudo o que toca. Não pensou em Rui. Pensou nele uma vez brevemente na segunda manhã, quando acordou numa pousada à beira da estrada, e o seu primeiro pensamento consciente foi a forma da promessa que ele quebrara. Mas o pensamento durou apenas um momento antes de a filhote fêmea subir para o seu peito e sentar-se ali com a convicção imperiosa de quem decidira que era simplesmente onde agora vivia. E era difícil sustentar a dor com 7 quilos de filhote opinativo no externo. Nomeou-os no terceiro dia. Resistir a isso, dizendo a si mesma que não era o seu lugar, que o mestre de alcateia de Morvani teria os seus próprios nomes para eles, que nomeá-los apenas tornaria a entrega inevitável mais difícil. Então o pequeno macho andou diretamente para uma poça, sentou-se no meio dela com uma expressão de profundo espanto e olhou para ela em busca de uma explicação. E ela riu-se pela primeira vez em mais tempo do que conseguia lembrar, e nomeou o Pip no local. A fêmea tornou-se Ren, o outro macho, que passara toda a viagem a observar tudo com olhos calmos e perspicazes que a lembravam de alguém de quem estava a tentar não pensar de forma demasiado específica. Ela nomeou Ash. O mestre de alcateia Dorian do clã Morvani era um homem corpulento, nos seus 50 anos, com uma barba grisalha e o tipo de aperto de mão que comunicava um caráter inteiro em 3 segundos. Encontrou-a ao portão do assentamento com os seus lobos seniores atrás dele e olhou para a cesta de filhotes por um longo momento silencioso. Depois olhou para Lúcia. Tu tiraste-o sozinha, disse ele. Sim, ele assentiu lentamente. A forma como as pessoas assentem quando algo foi confirmado que precisavam de ouvir confirmado. O pai deles era filho do meu irmão, disse ele calmamente. Pensei que tínhamos perdido tudo dele. Lúcia levantou cuidadosamente Ren da cesta e colocou-a nas mãos grandes e cuidadosas de Dorian. A filhote olhou para ele. Depois, com o instinto de uma criatura a reconhecer uma linhagem à qual pertencia, baixou o queixo e ficou imóvel na sua palma. A expressão de Dorian não se quebrou, mas algo nela abriu-se. Bem-vinda a Morvan, disse ele a Lúcia sem levantar o olhar da filhote. Este é agora o teu lar, se o quiseres. Ela quis. As semanas que se seguiram foram plenas na forma como as coisas boas são plenas. Não avassaladoras, mas presentes. Houve trabalho. As reservas de curandeira precisavam de ser reorganizadas. 2 anciãos precisavam de cuidados diários. Os lobos mais jovens do assentamento precisavam de supervisão durante as horas de treino. Houve os filhotes, que cresceram com velocidade alarmante e exigiam atenção e estabelecimento de limites crescentes, particularmente Pip, que desenvolvera um talento para encontrar exatamente a coisa em qualquer sala que ele menos devia tocar. Houve também, ocasionalmente, um mensageiro do norte. O primeiro chegou 3 semanas após a sua chegada, carregando uma carta dobrada com o selo do Alto Alfa. A carta era breve e prática. Khan fora formalmente censurado pelo conselho completo. Os seus co-assinantes renunciaram aos seus assentos. A ordem fraudulenta de exílio contra o pai dos filhotes fora postumamente anulada, e a sucessão de Morvani estava garantida. Estava escrita na linguagem cuidadosa de correspondência oficial e não continha quaisquer observações pessoais de qualquer tipo. No fundo, abaixo do encerramento formal, em caligrafia ligeiramente diferente do corpo escrito da carta, estavam 4 palavras. A fita, fica-te bem. Lúcia leu essas 4 palavras 3 vezes. Depois dobrou a carta, colocou-a dentro da caixa de cedro onde guardava as coisas da sua mãe e voltou ao trabalho. O segundo mensageiro chegou 1 mês depois. Depois um terceiro. As cartas tornaram-se incrementalmente menos formais. Começaram a conter observações. Um detalhe de uma sessão do conselho
que o impressionara como digno de nota. Uma pergunta sobre o progresso dos filhotes, seguida de uma breve e totalmente atípica descrição de um nascer do sol sobre o Vale do Norte que ela leu 2 vezes antes de decidir que não estava a imaginar o que significava. Ela escreveu de volta cuidadosamente no início, depois menos assim. No primeiro dia da primavera, Leander veio pessoalmente. Cavalgou para o assentamento de Morvenny no início da tarde com Eden e Roden atrás dele, e sem aviso prévio, o que Eden mais tarde admitiu ter sido uma escolha deliberada, porque Leander aparentemente decidira que uma visita formal pareceria uma inspeção, e ele não queria que parecesse uma inspeção. Lúcia estava no pátio, fora dos quartos de curandeira, a tentar explicar a Pip por que o jardim de ervas medicinais não era um campo de brincar, quando ouviu os cavalos e levantou o olhar. Leander desmontou e ficou na borda do pátio. Pip abandonou imediatamente o jardim de ervas, trotou pelo pátio com confiança completa e sentou-se na bota de Leander. Leander olhou para ele. Depois, com a expressão de um homem a fazer uma concessão significativa às circunstâncias, agachou-se e deixou o filhote subir-lhe pelo braço. Lúcia caminhou na sua direção. Ele levantou o olhar quando ela estava perto. Os olhos cinza, a cicatriz acima da testa, a qualidade de atenção que ela passara meses a aprender e que ainda a desarmava. À luz da primavera, ele parecia menos um rei a gerir uma sala e mais simplesmente um homem que viajara 3 dias para estar em algum lugar e chegara. As cartas, disse ela, eram insuficientes. Decidi que eram insuficientes. Quando há algum tempo ele se levantou, Pip equilibrado com suspeita facilidade no seu ombro. Fiz-te uma promessa naquele estudo. Disse que Khan não aceitaria ser ultrapassado silenciosamente e que haveria mais, antes que terminasse. Estou a dizer-te agora que terminou, disse ele. Khan foi removido do conselho. A sucessão está garantida. Os filhotes estão em casa. Ele manteve o olhar dela. Disse-te para não me agradeceres ainda. Estou a dizer-te agora que podes fazê-lo se quiseres, mas não é por isso que vim. Lúcia olhou para ele por um longo momento. Por que vieste? Ele ficou quieto daquela forma sua, da forma que não era hesitação, mas precisão. Porque cumpri a minha palavra em tudo o que te prometi naquela sala, disse ele. E acho que tenho mais uma promessa a fazer. Uma que não disse em voz alta então porque era demasiado cedo e já te tinham pedido o suficiente numa única noite. A sua voz era firme e baixa e inteiramente séria. Gostaria da oportunidade de a dizer agora, se estiveres disposta a ouvir. O ar da primavera moveu-se pelo pátio. Em algum lugar atrás dela, Ren e Ash estavam a fazer algo que a voz baixa de Dorian tentava pacientemente redirecionar. Eden, a uma distância diplomática perto do portão, descobrira um ponto muito interessante no horizonte para examinar. Lúcia pensou num vestido azul e 3 semanas de costura, numa fita da cor de amoras velhas, num corredor de masmorras e 3 filhotes, e na forma como um par de olhos cinza a olhara num chão de pedra sem a fazer sentir-se pequena. Pensou em 4 palavras no fundo de uma carta, lidas 3 vezes na quietude de uma sala perfumada de cedro. Estou disposta, disse ela. O olhar que cruzou o seu rosto, então, foi breve e desprotegido e mais honesto do que qualquer coisa que ela vira dele ao longo dos meses cuidadosos de cartas e distância. Foi o olhar de um homem que estivera a segurar algo com grande firmeza por muito tempo e acabara de ser dito que podia pousá-lo. Ele estendeu a mão e, com a mesma gentileza deliberada que mostrara a um filhote faminto num chão de masmorra, pegou na sua mão. Pip, ainda no seu ombro, olhou entre eles com a expressão de quem compreendera a situação antes de qualquer outro e achara a demora inteiramente irrazoável. Naquela primavera, antes que as primeiras flores terminassem de cair das árvores ao longo do vale de Morvenny, Leander fez a sua promessa. Falou baixinho diante de Dorian e dos anciãos e de toda a alcateia de Morvenny, com os 3 filhotes sentados aos pés de Lúcia e a fita da sua mãe no cabelo. Não foi uma declaração grandiosa. Não foi o tipo de anúncio que enche uma sala e exige aplausos. Foi uma promessa feita por um homem a uma mulher, testemunhada pelas pessoas que importavam num lugar que se tornara lar. E ele cumpriu-a todos os dias, sem exceção, pelo resto das suas vidas.